Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todas as pessoas que têm se inscrito no nosso canal. Eu já vi que tem várias curtidas e tem pelo menos 10 pessoas inscritas no canal. O aplicativo de YouTube, ele está precisando de 50 inscritos para liberar o espaço de fazer vídeos ao vivo. Então, por enquanto, só dá para fazer esses videozinhos curtos, né? Então, pessoal, vamos lá. No nosso vídeo de hoje, nós vamos estudar um pouquinho sobre as escrituras. Eu quero mostrar para vocês este papelzinho. Nós estamos espalhando este é um convite, né, que nós damos para as pessoas lá na cidade, em Santos. E aqui tem uma pergunta: tem ouvido da Igreja de Cristo? Uma coisa bem importante que todo mundo deve conhecer é não somente ouvir da Igreja de Cristo, senão saber o que é a Igreja de Cristo. Neste vídeo nós vamos explicar um pouco sobre Igreja de Cristo. Por que Igreja de Cristo? Será que Igreja de Cristo é um nome? Será que isso é importante? Pessoal, para uma pessoa que quer servir Deus, para uma pessoa que quer seguir Cristo, é importante saber que a igreja não tem um nome. Vamos começar com isso. Isso é uma afirmação. A igreja não tem um nome. E por que não tem um nome? Porque o dono da igreja não deixou um nome para sua igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, que é um texto muito conhecido por todos, pela maioria das pessoas, e é um texto que tem sido utilizado para muitas coisas, né? Pessoas usam esse texto aqui para explicar o início da igreja, para explicar o fundamento, como começou a igreja, coisas assim. Mas desta vez nós vamos ler esse versículo aqui na Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aqui. Diz assim, pessoal: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lá. Este versículo aqui é muito importante porque Jesus é a primeira vez que ele fala sobre a igreja. E ele fala edificarei. No contexto imediato deste versículo, ele se encontra com os seus discípulos numa região chamada Cesareia de Filipos. Ele está conversando com os seus discípulos sobre o que as pessoas têm percebido dele. E ele pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas estão falando de mim? Quem acham as pessoas que sou eu? Né? Daí o Pedro vem, responde e Jesus fala isso aí. A palavra é edificarei. No contexto é um futuro próximo, né? Então ele fala minha igreja, ou seja, uma coisa que é da sua propriedade, e fala de uma só igreja. Portanto, Igreja de Cristo não é um nome, é somente uma expressão que indica que o proprietário da igreja é Jesus Cristo. É Jesus. Jesus também é Deus. Porque nós vamos ler textos também que falam da igreja de Deus. Por exemplo, vamos lá, aqui pertinho em livro de Atos, livro escrito pelo Lucas, capítulo 20, versículo 28, diz assim: olhai, pois,
por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Olha que o versículo está falando que Deus resgatou com seu próprio sangue. Mas aqui quando fala Deus, não é Deus o Pai. É Cristo Deus, porque quem derramou o seu sangue foi Cristo. Quem resgatou a igreja foi Cristo. Vocês estão entendendo? Então, Igreja de Cristo não é um nome só, indica que a igreja pertence a Ele. É só isso, pessoal. Agora, na verdade, a igreja tem um nome? Não tem. Na Bíblia nós não encontramos um nome para uma igreja. Existem textos nas escrituras que nós vamos estudar mais para frente. Por exemplo, aqueles textos que falam as igrejas da Galácia, as igrejas da Ásia, a igreja da Esmirna, igreja em Filadélfia. Mas esses não são nomes para a igreja, são nomes das cidades, nomes de lugares. Então, pessoal, é isso aí que nós temos que entender. Agora, será importante que nós coloquemos um nome para a igreja? Biblicamente, nós não temos autoridade nenhuma para colocar um nome. Tem grupos religiosos, eu não costumo chamar de igrejas, porque igreja é uma só. Tem grupos religiosos que colocam um nome e colocam igreja tal. Mas quando nós vamos pesquisar na Bíblia, se aparece aquilo que eles colocaram lá, aquele nome, não aparece. No Novo Testamento não está. Então, pessoal, não é uma coisa que é autorizada por Deus. É importante para nós conhecer que a igreja na Bíblia é chamada também como congregação dos primogênitos, igreja de Cristo, igreja de Deus, família de Deus. Isso nós vamos encontrar, e isso é bíblico. Agora, dessa maneira pode ser chamada a igreja, mas não é um nome. Porque um nome, se quer saber, é o que identifica a uma pessoa. E só tem um nome, não tem dois. Não tem dois nomes. Por exemplo, aqui nós falamos, meu nome é, por exemplo, José David Hernandes. Esse é meu nome completo. José David Hernandes, nome completo. Mas eu não tenho outro nome completo, é só um. Então, se a igreja tivesse um nome, na verdade deveria ser um só, deveria ser chamada de um jeito só, não com muitos. Então, não foi a vontade de Cristo colocar um nome para a igreja, para a sua igreja. Não. Então, por que nós vamos colocar algum nome para a igreja? A igreja não tem um nome. Igreja de Cristo é porque a igreja é dele. Ou igreja de Deus, a família de Deus, congregação dos primogênitos. Pronto. Mais nada, pessoal. Se não, pesquise. Vai lá na sua Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia e veja se Deus, Ele autoriza um nome para a sua igreja. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que este vídeo seja útil na sua pesquisa da verdade, na sua procura do reino, na sua busca do reino.
Muito obrigado e até o próximo vídeo, tá bom?